Boa tarde, quinto B, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem para poder garantir uma excelente participação na nossa live de hoje de língua portuguesa, dia 16/6, e nós hoje daremos continuidade à unidade 5, o que as palavras dizem, usando primeiro o caderno de atividades na página 18. Vocês podem abrir aí o caderno de atividades. Nós vamos usar pouco a apostila hoje. Vai ser mais o caderno de atividades para dar continuidade ao tema resenha crítica. Vocês vão perceber aí que tem uma resenha crítica na página 18 sobre o ladrão de raios Percy Jackson. E nós vamos ler essa resenha e depois fazer algumas atividades relacionadas a esse texto. Dando continuidade ao nosso cronograma de hoje, que vocês recebem sempre um dia anterior, às 17 horas, é importante acompanhar esse cronograma um dia antes, para vocês entrarem na live já sabendo o que vocês vão ouvir, ver e fazer. A nossa proposta de hoje é a seguinte: número 1, assistir a live, nessa que vocês já estão logados, e é importante estar com o material em mãos, que é a apostila de língua portuguesa. Vamos usar pouco a apostila hoje, e o caderno de atividades. Durante o nosso estudo Resenha Crítica 2, porque nós vimos já uma resenha crítica na live anterior, que falava do livro de Jeanne Rodari, e entendemos um pouco a diferença de resenha crítica e resumo. Nós vamos dar continuidade a uma outra resenha no caderno de atividades, e durante a resenha vocês vão fazer comigo as questões 13 até 16 da página 19 do caderno de atividades. Depois, na página seguinte, página 20, tem um ditado ainda sobre o uso do CE, CI, SE e SI. Um ditado rapidinho na página 20, questão número 17 do caderno de atividades. Depois da live é que vocês vão usar a apostila, porque vocês vão realizar uma pesquisa no dicionário de palavras com CE, CI, SE e SI e anotar no quadro da questão 3, na página 45 da apostila, que é esse aqui que eu iniciei um ditado, esse quadro, e não continuamos o ditado. As palavras estavam até muito fáceis. Ao invés de continuar o ditado, vocês vão fazer pesquisas no dicionário para completar esse quadro aqui da apostila. Então, a apostila é pouca coisa hoje, ok? Reescrever as palavras do ditado na questão 17 da página 20, isso aí é no caderno de atividade, vocês vão fazer comigo. E realizar a atividade, aí tem uma atividade proposta material de apoio, que é uma colagem de figuras que utilizam o CE, CI, o SE e o SI. Então, é só acompanharem comigo, vocês não vão se perder. Dando continuidade, eu gostaria que vocês relembrassem o que é resenha crítica. Eu queria que alguém abrisse o microfone para me responder uma pergunta. Resenha crítica, resenha é a mesma coisa que resumo, sim ou não? Quem gostaria de responder? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Benito. Não. Pode falar, Benito. Resenha é a mesma coisa que resumo, Benito? Eu acho que não. Qual é a diferença? Você se lembra? Eu acho que a resenha, faz uma crítica sobre o que você leu na leitura, né? Ela dá uma opinião. Isso. Ela dá uma opinião. Fala o que aconteceu na história, tipo isso. Isso aí, alguém está dizendo, ela dá uma opinião. Muito bem, Sou Ana eu, Beatriz. professora. Uhum. Sou eu, professora. E Benito, Sou eu. Benito, é Ian que falou? Benito, a resenha crítica, no início da sua fala, você disse que ela mistura os dois, mistura resumo e mistura um pouco do comentário de opinião. É isso mesmo que você falou? Benito, tá me ouvindo? Aham, tô. A resenha crítica, ela mistura então resumo, é a união das duas coisas?
Eu acho que sim. Uhum. Uma resenha necessariamente tem que ter um resumo de uma obra, porque, por exemplo, se eu leio um livro, o livro hoje da resenha que nós vamos ler no caderno de atividades é do Percy Jackson, Ladrão de Raios. Eu não li o livro, mas eu assisti ao filme. E eu consigo dar o meu comentário crítico a partir desse filme. Se eu gostei, se eu não gostei do filme, o que mais me chamou minha atenção, a questão dos efeitos especiais, da mitologia grega, se eu gosto ou não desse tipo de narrativa, desse tipo de obra. Se eu conheço ou não essa narrativa, eu vou poder opinar de forma mais crítica e mais precisa com relação àquela obra. Então, também, para se opinar e escrever uma resenha crítica, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento para poder falar sobre ela. Eu preciso fazer o resumo da obra para depois emitir a minha opinião, podendo ser negativa ou positiva. Então, Benito, você que está aí já na tela, no microfone, pode ler para a gente o que é resenha crítica, que está aí na tela. A resenha crítica é um texto com finalidade de apresentar uma determinada obra, entre parênteses, livro, filme, exposição artística, etc., fecha parênteses, emitindo uma opinião sobre ela. Isso, exatamente isso que você falou no início, alguém te ajudou completando aí que para se ter uma resenha crítica tem que ter uma opinião e tem que ter uma interpretação mais aprofundada sobre essa obra, sobre esse livro, sobre esse filme, sobre uma obra de arte. Você tem que ser um conhecedor para se elaborar bem uma resenha crítica. Dando continuidade, a nossa resenha, abra um caderno de atividades, está aí na página 18, que é essa do Percy Jackson, Ladrão de Raios. O autor, o resenhista desse texto é um menino de 11 anos, ele é um pré-adolescente, e ele vai falar da sua apreciação, né? Ele não gostou da obra, ele não gostou da narrativa, e ele vai falar da sua resenha crítica com um tom mais negativo. Então, vocês percebam como ele se utilizou dos recursos de linguagem, que tipo de adjetivo ele usou, os pronomes que ele utilizou, para poder falar que esse livro não é bom no ponto de vista dele. Mas tem outras resenhas também, se vocês pesquisarem até mesmo no YouTube, eu fiz essa pesquisa, de ótimas resenhas sobre o livro de pessoas que apreciam esse tipo de narrativa. Então, o comentário dele, de Bruno, o nome dele é Bruno Napoleão, não é um comentário absoluto, não é um comentário verdadeiro, é o ponto de vista dele. Então, qualquer um de vocês poderia fazer uma resenha crítica falando positivamente do livro também, ou não, fica a seu critério, mas você tem que ter segurança daquilo que você está falando. Então, agora eu vou dividir os leitores, todo mundo já abriu aí o caderno de atividades, ou acompanha comigo na tela, ou acompanha no caderno de atividades, tá? Eu vou chamar a Esther para ler esse primeiro parágrafo e o título. Filho, Oi. deixa eu também. Deixa eu também Eu ler. vou chamar na lista, tá bom? Tá. Vitor Nogueira, pode ficar aí. E Vitor Eusébio. Esther, Vitor Nogueira e Vitor Eusébio. Para ler, cada um lê um parágrafo, tudo bem? Dá pra botar, mano. Tia, só uma dúvida. Sim. O meu parágrafo é aonde? É o Percy Jackson e o Ladrão dos Raios? Lá o... Ô, Vitor, só um minutinho que eu chamei a Esther primeiro. Vamos ver se ela se manifesta aí. Seria ela que iria começar. Vamos ver se ela aparece. E se ela não aparecer, pode ser você. Esther? Posso começar? Pode. Então, a Esther vai ler esse primeiro aqui. Depois vai ser o Vitor Eusébio. E depois esse aqui, ó, Vitor Nogueira. Sim, existem muitos fãs. O seu é esse aqui, tá, Vitor? Terceiro parágrafo. Pode começar, Esther. A história de Percy Jackson é ruim e confusa, diz garoto de 11 anos. O sucesso da saga Percy Jackson, que vendeu mais de 1 milhão de livros no Brasil e lotou salas de cinema, não convenceu o garoto Bruno Napoleão XI. Obrigado, Vitor Eusébio. Ao terminar de ler Percy Jackson e o Ladrão de Raios, de Rick Riordan,
Ele escreveu um texto especialmente para a Folhinha, e que conta o que achou do primeiro volume da série que mistura mitologia grega e o mundo atual. Uhum. E Vitor Nogueira, próximo parágrafo. Percy Jackson, ladrão de raios. Sim, existem muitos fãs da série Percy Jackson. Por aí, a maior parte é formada por garotas de 13 anos. A mesma coisa acontece com a saga Crepúsculo. Eles pegam e beijam o cartaz do vampiro. Isso acontece. Ana Beatriz, pode ler o próximo parágrafo, Ana? Ana? Tu pode continuar, Vitor Nogueira. Mas vamos para a resenha. Em primeiro lugar, não recomendo aos fãs lerem isso. Se um fã estiver lendo isso, pare mesmo. Se depois de ler e jogar todos os livros da coleção fora, a culpa não é minha. Uhum. Vamos agora para a resenha. Quem é que está falando aqui? Quem gostaria de falar um pouquinho sobre essa primeira parte da resenha? Quem é que está falando nesse texto? Qual o nome do autor? Deixa eu olhar. Bruno Napoleão. Bruno Napoleão, de 11 anos, né, Vitor? Sim. E qual é a apreciação? Ou ele tem um comentário depreciativo sobre a obra ou apreciativo? Como você conseguiu identificar isso? Se ele vai falar bem ou mal da obra? Então, ele vai falar muito mal, pelo que eu entendi aqui, né? Uhum. Como você conseguiu identificar isso, que ele vai falar mal? Só pelo título já fala que Percy Jackson é ruim e confusa. Pelos adjetivos, né, Vitor? Ruim e confusa. E mais, tem alguma palavra que indica mais essa depreciação da obra? Ele fala assim, ó, logo no terceiro parágrafo. A maior parte é formada por garotos de 13 anos, aí ele fala isso. Onde que ele usa a palavra isso? Ah, no quarto parágrafo. Mas vamos para a resenha. Em primeiro lugar, não recomendo aos fãs lerem isso. Não recomendo, ele já usa aí o não como advérbio de negação. Lerem isso como se fosse uma coisa qualquer. Então, vocês têm que ir identificando também se a resenha é uma crítica positiva ou negativa, pela utilização de palavras, pelos pronomes, pelos adjetivos, ok? Tem que prestar atenção nos recursos de linguagem que o autor vai utilizando para escrever a obra, para escrever a resenha. Posso passar adiante? Pode. No próximo, continuando aí ainda no texto, dando continuidade, no próximo parágrafo eu vou chamar para ler. Ana Beatriz não se manifestou, né? Ela queria ler, mas ela não falou nada, não sei porquê. Ana tá aí, Ana? Você tinha me chamado que eu não tinha ouvido, não. Ah, vai você ler esse parágrafo aí, ok. A ideia do livro é bizarra. Aí até o ok também você pode ler. Depois, no próximo parágrafo, no terceiro, a Rebeca. Rebeca tá aí? E depois a Amanda. Rebeca e Amanda estão aí? Posso começar? Pode? Oi, tio, eu não quero ler, não. Tá, vou tirar seu nome então, Amanda. Vou chamar a Letícia no lugar da Amanda. Letícia quer ler? Tá aí? Tô, tia. Então vamos lá. Pode ler. Ana Beatriz, pode começar. Continuar. A ideia do livro é bizarra. Um garoto descobrir que ele é filho do deus Poseidon? Sério? Pode continuar. Ok, isso não é importante. O importante é isso. O livro é repetitivo. As batalhas e as referências à mitologia não são previsíveis, especialmente se você sabe bastante sobre o tema. Outro lado péssimo da história é que Percy não é um herói.
ele não faz tudo por conta própria. Nota que os amigos dele lutam mais do que o preguiçoso Percy. Aqui ele chama o resenhista, o Bruno Napoleão, ele chama o protagonista, que é Percy Jackson, de preguiçoso. Então ele fala que o protagonista não tem um perfil de um personagem que atua nas cenas, que trabalha em cenas, ou seja, os amigos é que lutam no lugar do Percy Jackson. Alguém já leu essa obra ou já assistiu ao filme? Eu já li 3 vezes todos os livros. Fala para E mim. Eu também. Nossa, tia, eu gosto muito do Percy Jackson. E como é que chama alguém de preguiçoso, alguém que já lutou com vários deuses, titãs? Como é que alguém se preguiçoso? Ele faz uma comparação, Vitor, até com o Mario Bros, que o Mario Bros é mais atuante do joguinho, né, do Super Mario, do Yoshi, que eu não conheço esse tipo de o dicionário, o dinossauro Yoshi eu não conheço, só conheço o Mario Bros. E ele fala que ele é tão lento que ele não atua nas cenas. E pelo que eu vi no filme, não é bem essa crítica. Ele é atuante, sim. Ele só tem uma parceria muito grande com aqueles amigos que ele tem da mitologia, que o melhor amigo dele, se eu não me engano, Vitor, é um ser mitológico, não é isso? Sim, um sátiro, é metade bode, metade humano. Sim, isso mesmo. E fala mais pra gente sobre essa obra, assim, o que que você gostou da obra, do livro? Eu achei muito legal mesmo. E, inclusive, no primeiro livro, que é o Percy Jackson, o Ladrão de Raios, ele falou que a mãe dele simplesmente morre e depois de um tempo aparece em casa do nada, mas não foi bem isso. É esse É que, mistério da mãe que eu queria entender, porque ele fala aqui que hora a mãe dele morre e em algum momento a mãe dele morre, em algumas versões do livro, e em outras versões ela não morre. Você poderia explicar? sim, é que no primeiro livro, é, a mãe dele foi supostamente morta por um minotauro, mas na verdade não foi isso. O deus da morte não matou ela realmente de verdade. Ela foi, tipo, pro mundo inferior, onde os mortos ficam, feita de refém. Porque o Percy Jackson achou que o deus da morte achou que o Percy Jackson tinha roubado uma arma dele. Aí ele fez a mãe de refém para ele devolver a arma. Só que ele não roubou de verdade. Aí quando ele encontrou a arma dele de volta, ele devolveu bem pro Percy Jackson. Então não foi nada do nada isso. E a mãe volta desse subterrâneo, ela ressurge em algum momento? Sim, porque o Deus da Morte devolve ela depois que descobriu que não foi culpa do Percy Jackson. Entendi. Então, aqui na leitura, na resenha de Bruno, eu não quero dar spoiler da resenha dele, não, mas ele fala lá no finalzinho que não deveria isso acontecer, porque o leitor fica na dúvida se a mãe morre, se a mãe não morre. Então, dentro da crítica dele, isso é um absurdo, assim. Mas, de repente, porque ele não deve ter compreendido o que aconteceu na narrativa, né, Vitor? Exatamente isso. Muito bom. Obrigada pela participação. Agora vai ler quem mesmo eu tinha chamado, Letícia? É a Letícia? Pode ser eu então, tia. Pode ler aqui, dando continuidade. Ele está na lista de heróis. Ele está na lista de heróis falsos. Entrou no top o Mario. Jogo Super Mario Bros. Esta lista está na lista porque seu dinossauro Yoshi faz mais coisas do que ele, como pular plataformas e outras coisas. E o Sonic também, porque ele só recicla seu amigo Tails. Ele faz comparação do Percy Jackson com outros personagens protagonistas aí de jogos, né? E ele faz uma comparação negativa com relação ao desempenho do Percy Jackson. Enfim, o Percy não é o melhor herói da literatura, isso no ponto de vista dele, na resenha dele. Isso não quer dizer que é uma absoluta verdade. No próximo parágrafo, não é o último ainda,
É a Júlia. Pode ler, Júlia, por favor? O escritor da série Rick Riordan normalmente escreve trabalhos que são chatos de ler, como o primeiro livro da série As 39 Pistas. Um esforço que deu errado. Enfim, o jeito que ele escreveu a história de série foi bom. Os parágrafos escritos e o humor é pior do que o humor da revista Mad. E olha que nada mais irritante e chato do que o humor da Mad. Na verdade, obrigada, Júlia. Na verdade, Vitor que leu, alguém que tenha lido também. Não é uma narrativa de humor, né? Ele fez uma crítica com relação ao humor da narrativa, mas não é uma narrativa, uma história para ser engraçada. E ele compara com o humor da revista Mad. Não conheço essa revista, mas ele classifica o humor como sendo muito ruim. Mas eu acredito que o autor do Percy Jackson Ladrão de Raios não fez na intenção de ser uma narrativa de humor, apesar de ter umas passagens um pouco engraçadas, pelo menos no filme. Tem umas passagens que você consegue dar umas boas risadas, mas não é uma narrativa de humor. Tô certa, Vitor? Sim, no livro também, só que esse não é o foco principal do livro, da história. O foco principal aí é mostrar essas comparações da mitologia com o mundo real, com o mundo atual. Acredito que seja isso, um foco mais mitológico, né? Continuando então, para terminar, finalzinho da resenha, lá da página, já está na página 19. Eu vou chamar para ler Ian Patrick. Ian Patrick, quer ler o final? Ian, tá me ouvindo? Quero. Pode ler Estou. então. Outra coisa, a história é confusa. Em um livro parece que a mãe de Percy Jackson morreu, ou seja, Jackson é órfão. Porém, o outro livro da série, ela está viva e bem. Que milagre! Enfim, Percy Jackson foi uma ideia que não deu certo. A história não faz sentido, os personagens são ruins e a história é confusa. Então, no ponto de vista do Bruno Napoleão, vocês ouviram o ponto de vista de Vitor Nogueira, né, que leu, é um clássico, tem mais de 300 páginas, né, esse volume, e ele dá, assim, uma impressão muito boa do livro. Inclusive, eu assisti algumas resenhas também no YouTube. Queria deixar essa daqui, ó, como dica para vocês pesquisarem aí no YouTube, porque eu não consigo abrir daqui, porque fica um pouco travando, mas é do canal Observatório Potter, e é essa resenha aqui, ó, desse cara que diz: eu li o primeiro livro de Percy Jackson e o que eu achei. Se vocês conseguirem encontrar aí, ó, anotem, quem quiser anotar, Observatório Potter. Ele fala muito bem, tanto da narrativa, o livro está aqui na mão dele, tanto do livro quanto do filme. Quem não assistiu ao filme tiver interesse de assistir, acredito que tem disponível no YouTube também. Aí eu queria deixar isso aqui como dica, porque se eu clicar aqui, ó, no play, fica travando, não fica? Fala para mim. Fica, tia. Aham. Fica. Fica só a sugestão para vocês pesquisarem depois. Pode falar, Vitor. Eu gosto desse canal também, é porque eu gosto de Percy Jackson, mas também gosto de Harry Potter, e esse canal é sobre isso. Eu já vi vários vídeos dele. E tem várias críticas. Eu estava assistindo várias críticas assim para ter uma ideia melhor de como é a narrativa, para até comparar com a de Bruno também, que é a narrativa dele de um menino de 11 anos, mas esse cara aqui, ele lê praticamente toda a coletânea, toda a obra, ele tem uma visão muito boa, a crítica dele é muito boa, até com relação à questão da morte da mãe de Percy, como o Vitor falou, dá para entender melhor. Para quem não entendeu, consegue entender de uma forma mais clara. Deixa eu Também colocar gosto aqui no compartilhamento da tela para vocês. Quem que gosta de Harry Potter? Deixa eu voltar onde eu estava. Aqui, final da resenha, né?
Agora vamos à interpretação dessa resenha. Na página 19 do caderno de atividades, vocês vão precisar anotar as respostas e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui as questões e já fossem anotando, fizéssemos juntos essas questões relacionadas à resenha. Questão 13 da resenha. Onde esse texto foi publicado? Dá uma olhadinha aí para nós no final da resenha. Tem o suporte. Onde ele foi publicado? Oi. É na Folha de São Paulo? Isso, na Folha de São Paulo. E dentro da Folha de São Paulo tem um suplemento chamado Folhinha. Então, é no suplemento Folhinha, ó, no suplemento Folhinha do jornal Folha de São Paulo. Muito bem. Quem falou a resposta foi? Mirela. Ah, Mirela, isso aí. Anotem aí, então, no caderno de atividades de vocês, essa resposta da questão 13. No suplemento Folhinha, suplemento é uma parte do jornal, né? Tem vários cadernos, esse suplemento é possivelmente suplemento voltado para o público adolescente, no suplemento Folhinha do jornal Folha de São Paulo. Posso ir adiante? Alguém me responde aí? É só ver se eu posso passar. Posso? 14. Identifique o título e o autor da obra analisada nesse texto. Não é o autor da resenha, que é o Bruno Napoleão. É o autor da obra Percy Jackson. Título e o autor da obra. O título é Percy Jackson e o Ladrão de Raios e o autor é Rick Riordan. Isso aí, muito bem, certinho. Essa é a resposta certa. O título, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, e o autor, Rick Riordan. Certinho. Tia. Oi? Quem me chamou? Estou esperando. Vou deixar na tela aí. Quando vocês falarem, eu passo adiante. Para mim, pode. Pode, Ana? Pode. Posso? Foi do copia 3, mas pode passar com a... Posso passar, então? Pode passar aqui, a 13 eu não sei. A 13 está aqui, ó, no suplemento Folhinha, do jornal Folha de São Paulo. Próximo slide, então. Depois vocês podem ir respondendo aí com mais calma também. Temos aí as questões 15 e 16. Quem não leu ainda, lê para mim a questão 15, por favor. Quem não leu ainda. Adam, quer ler? Quem quer ler? Adam tinha pedido, Mirela, Alícia. Pode ser eu. Posso ler, tia? Deixa eu ver se alguém que não leu queira ler. Ô, professora, Oi. é que a Alicia não é da nossa sala. É? Então anotei errado aqui. Deixa eu riscar. Obrigada. Então, Tia, eu quero ler. quem falou? Nome? Mirela. Pode ler, Mirela, questão 15. Tá. O objetivo da resenha lida é informar o leitor sobre o enredo da obra. Ele informa o leitor sobre o enredo. O enredo é a própria narrativa, a própria história. Ele informa de modo imparcial, não se posicionando, ou ele informa de modo parcial, dando uma opinião sobre ela? Qual das duas De afirmações? modo parcial, professora, de modo parcial. De modo parcial. É a primeira opção ou a segunda opção? Segunda, professora. Isso, muito bem. Isso aí, quinto B. Segunda opção, de modo parcial, e ele dá a sua opinião negativa sobre ela. Certinho? Quem não leu pode ler a 16. Então pode repetir o leitor, já que ninguém se manifestou. Quem quer ler de novo? Deixa eu ler, tia. Pode, Vitor. Relaciona as informações da resenha aos parágrafos em que aparecem. Então, Vitor, foi dividido os parágrafos com as numerações aí. Lê pra gente essa primeira informação. Conclui-se a resenha e de forma sintética. Pode ler essa informação aí.
Conclui-se a resenha e, de forma sintética, apresenta-se uma opinião sobre a obra Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Essa informação aqui está relacionada ao número 1, ao 2, ao 3 ou ao 4? Conclui-se, olha o nome, concluir. Concluir só pode estar onde? No início ou no final da história? Conclui-se. No final. No final, então. Professora, no final. Isso, essa é a número 1, 2, 3 ou 4? 3. Essa informação aqui é a número 4, porque está falando de concluir. Concluir é no final da história. Depois eu dou os números aqui, tá? Primeiro a gente só vai conversando sobre as informações. Apresentam-se dados sobre o escritor Rick Riordan e comenta-se a escrita da obra. Onde Eu que sei, professora. Pode falar. Eu sei. Professora. Qual é o número? Professora. Esse daqui ainda não é o 1, porque o 1 é o próximo, ó. Identifica-se a obra e comenta-se a importância dela para o público adolescente. Onde o Bruno ele identifica a obra número 1 é essa daqui. Vai ficar assim a sequência, ó. Vou passar a sequência para vocês. 1. Identifica-se a obra e comenta-se a importância dela para o público adolescente, certo? Essa é a 1. Onde que é a 2? Tentem achar aí para mim onde que é a 2. Na segunda? Qual a informação? Nessa daqui, nessa primeira, na segunda, na terceira ou na quarta informação? Na segunda. Apresentam-se os dados? Sim. Não é essa. Ou emite-se uma opinião a respeito da obra de Percy Jackson, Ladrão dos Raios. Onde que ele está emitindo a opinião? Não seria essa? Pode olhar com calma aí no texto, não tem pressa não. Tia, Oi. eu vi aqui, o escritor da série Rick Riordan normalmente escreve trabalhos que são chatos de ler. É aqui, o número 3. Então, onde que é? Fala para mim qual é o trecho da informação 2, do parágrafo 2, do número 2. Qual é o trecho, então? O número 2 fica no último quadradinho. Isso, muito bem, é isso mesmo. Emite-se uma opinião a respeito da obra de Percy Jackson, Ladrão de Raios. O número 3 fica onde? No segundo quadrado. Segundo quadrado, professora. Isso, muito bem. Aqui, ó. Apresentam-se os dados sobre o escritor Rick Riordan e comenta-se a escrita da obra, certinho? E o último, então, fica conclui-se. Isso aí. A sequência ficou 4, 3, 1, 2, certo? Anotem aí. 4, 3, 1, 2. Certinho? Certinho. Posso passar? Pode. Ok. Para poder finalizar, a gente tem aqui um ditado com algumas palavras que eu vou ditar para vocês e depois da live vocês vão fazer a reescrita se vocês errarem aqui nesse quadrinho da reescrita. São só, deixa eu ver quantas palavrinhas são. São poucas palavras, acho que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 palavrinhas fáceis, muito fáceis, que vocês vão acompanhar comigo. A primeira palavra é anúncio. Anotem aí, tá na página 20, tá, pessoal? Caderno de atividades. Todo mundo já achou? Quinto B? Eu já. Anotem a palavra anúncio. Se você vai usar o CI ou o SI. É dando continuidade à nossa live anterior lá do treino da ortografia. Posso dar a resposta? Pode. Já anotaram? Eu já. Eu já. Anúncio. CI. Professora, já. Uhum, ótimo. Próxima palavra é, anotem aí, selvagem. Selvagem. É com SE ou com CE, selvagem? Posso falar? Pode. Professora, já fiz. Como se escreve selvagem? SE, muito bem. Certinho. Certinho, selvagem. Próxima palavra é cebola. Anotem aí, cebola.
Se escreve com CE ou com SE? Muito bem. Fáceis, né? Essas palavras. Eu acho que essa apostila tinha que dar umas palavras mais difíceis para vocês. Você já tinha botado cebola na aula passada. Ah, tá. Facinho também, é só para praticar, para fixar mesmo. A próxima palavra é sinaleiro, de sinal de trânsito. Sinaleiro. Anotem aí, sinaleiro. É com CI ou SI? É com CI, professora. A Ian que tá falando, é com CI. Com SI. SI, sinaleiro. É com SI. Se por acaso você escreveu errado, você vai fazer a reescrita nesse quadrinho onde está escrito reescrita, você acerta, viu? A próxima palavra é situação. Anotem aí. Situação é com SI ou com CI? SI. Muito bem. SI, certinho. A próxima palavra é cintura. Anotem aí, cintura. Cintura é com SI ou com CI? CI. Muito bem, quinto B. Muito bem, CI. A próxima palavra também é fácil, capacete. Anotem aí. Capacete. É com CE ou com SE? SE. CE, muito bem. Capacete. Muito bem, quinto B. Próxima palavra é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Felicidade. Anotem aí. Felicidade. É com CI ou com SI? CI. Muito com bem. CI. Facinho essa. E a última palavra é selo. Anotem aí, selo. É com CE ou SE? SE. SE. Se por acaso vocês escreveram alguma dessas palavras erradas, que eu acho que não, vocês são feras na ortografia, vocês vão reescrever aqui do lado acertando, ok? Certinho? Posso passar adiante? Estamos finalizando. Nessa página ainda, a página 20, tem uma atividade de colagem que vocês vão tirar lá do material de apoio de vocês. São umas imagens que tem aqui no final e você vai escrever o nome delas. Ó. Ela já vem picotadinha, né? Não precisa nem recortar. É só picotar e colar aí nesse espaço. Tem imagem do cinema, do sítio, da cebola e da seta. E depois escrever o nome delas embaixo usando CE, SE, CI ou SI. Tá assim, no material de apoio, tá? Vocês vão fazer depois. Tia, Oi. eu queria que aparecesse todos. SI, CI, CE e SE. Então eu botei na seta símbolo. Ah, você já fez essa? Sim, eu faço todas. Às vezes não. Uhum, mas você vai seguindo, Ana Beatriz, o cronograma para você não ficar muito adiantada, tá bom? Para você ficar junto com os alunos. Aí tem essas imagens aí que tem que ser coladas e você vai escrever o nome delas embaixo. Seta, cebola, sítio, cinema, tá bom? E por último, é esse quadrinho. Esse sim tá na apostila. Eu falei que a gente quase não ia usar a apostila, né? Tá na apostila, na página 45, que é um quadrinho que eu fiz o ditado, lembram? Vocês se lembram do ditado? Só que eu não fiz completando todas as colunas, não. Vai faltar algumas palavras que vocês vão retirar do dicionário e preencher aí. Palavras com SI, CI, CE e SE. Pode ser no início da palavra, no meio da palavra, não tem problema. O importante é completar esse quadro e procurar umas palavras mais difíceis também, que aquela do ditado estavam muito fáceis, ok? Vai ficar esse deverzinho para depois da live. E para finalizar, a nossa mensagem do dia, sorrir e deixar a alegria se espalhar. Mesmo em tempos de tristeza, espalhar nossa alegria e não perder a esperança. Beijo no coração de vocês. Quem tiver dúvida, permaneça. Quem não tiver, pode dar o xizinho. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau.